Que bom, gente. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Como o Douglas disse, hoje a gente vai fazer o encerramento dessa série chamada Deuses Falsos. E hoje nós vamos confrontar aqui, nós vamos pensar sobre o Deus falso que mais tem assolado o coração da nossa geração. É uma grande responsabilidade. Então eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia aí e abra comigo no livro de Romanos. Nós vamos ler Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 1, 18. Enquanto você abre, eu vou contar uma história para você. O comandante de um navio, ele avistou uma luz vindo bem na sua rota de direção. E aquela luz estava vindo de uma maneira que ia colidir com ele. Então ele logo pegou o rádio e avisou: favor, alterar seu curso 15 graus para o norte, para evitar uma colisão com a nossa embarcação. Pegou o rádio e avisou: olha, tem uma luz e vocês vão bater com a gente. Do outro lado era um pessoal canadense que estava do outro lado. E o cara respondeu: nós recomendamos que você mude o seu curso 15 graus para o sul. E o comandante achou estranho aquilo. Ele falou: não, eu recomendo que você mude o seu curso 15 graus para o norte, porque o meu navio é um porta-aviões. E eu estou acompanhado aqui de destroyers, de fragatas e de bombas. E se você não mudar o seu curso imediatamente 15 graus ao norte, vocês vão morrer. E o canadense respondeu calmamente do outro lado: isso aqui é impossível de se fazer, Senhor, porque nós somos um farol, estamos presos num rochedo. Depois de um breve silêncio, o canadense repetiu: recomendo que você mude o seu curso 15 graus para o sul. Hoje nós vamos tratar aqui da idolatria do ego. Nós vamos falar de egolatria. Repita comigo: egolatria. É a idolatria do eu. Você abriu comigo aí em Romanos 1, 18? Vamos fazer essa leitura. Eu quero pedir aos meus amigos que são barulhentos, Obrigado, gente. Que conforme eu for falando, se alguma coisa for fazendo sentido no seu coração, se o Espírito Santo for ministrando você, responda a pregação. Amém? Amém. Então vamos ler. Romanos 1, 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Diga, indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Feche seus olhos. Pai, nós temos nessa noite um desafio, Pai, muito grande, que é de destronar esse Deus falso que está no nosso coração e que está no coração da sociedade. Eu quero pedir graça, Espírito Santo. É você que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se tem alguém que pode convencer aqui, esse alguém é você e não sou eu. Por isso eu peço, Espírito Santo, pega essas palavras e transforma em vida para cada um aqui. Que haja arrependimento nessa noite, Pai. Que haja metanoia, que haja mudança de mentalidade. Joga luz, Senhor Jesus, nas nossas trevas, aonde está escuro. Coisas que a gente nem percebe que faz ou nem sabe por que faz. Ilumina nessa noite. Para que a gente tenha a oportunidade de andar pela terra e de ser mais semelhante a você. Nós pedimos, Senhor, a tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém.
Hoje eu quero falar sobre o ego. E o ego nada mais é do que o eu. O ego nada mais é do que o defensor da personalidade do ser humano. Amém? Então, o que eu trouxe para vocês? Eu fiz algumas pesquisas e eu achei muito interessante isso que eu encontrei. Do século XX para trás, nas culturas antigas, as pessoas acreditavam que os males que há na sociedade eram causados por causa de uma autoestima elevada. Vou te explicar. Se alguém cometia um aborto, se uma mulher abortava um feto na sua barriga, qual era o raciocínio? Essa mulher se ama muito, essa criança que está vindo vai atrapalhar a vida dela e logo ela vai e comete o aborto. Quando alguém mata alguém, um homicida, por exemplo, o que se acreditava nas culturas antigas? Que essa pessoa era uma pessoa com autoestima elevada. Essa pessoa pensava assim: alguém me prejudicou, alguém entrou no meu caminho, alguém me lesou, então eu vou matá-lo, porque eu me amo e a minha vida é mais importante que a dela. Quando alguém roubava, o que se pensava? Que essa pessoa raciocinava assim: olha, eu também sou filho de Deus. Por que essa pessoa tem direito de ter e eu não? Como eu me amo, eu vou lá e tomo o que é dela. Era assim que a sociedade via as coisas antigamente. A responsabilidade e a punição era por causa de uma autoestima elevada. Só que agora, no nosso século 21, a gente inverteu as coisas. Agora a gente acredita que os males da sociedade não são causados por causa de uma autoestima elevada, mas sim por causa de uma baixa autoestima. Vou te explicar. Uma mulher que realiza um aborto hoje, qual é o raciocínio por detrás? Coitada. Ela engravidou e não queria engravidar. E ela não tem condição de criar essa criança. E o corpo é dela, ela pode fazer essa escolha. Então ela vai lá e aborta, porque ela tem uma baixa autoestima. Ou então quando alguém vai cometer um roubo, qual que é o raciocínio por detrás? Poxa, essa pessoa, na verdade, ela foi criada na favela. Ela teve os pais ausentes, ela não teve uma educação formal. Logo, o que resta para ela se não se tornar um criminoso? Você percebe como a gente inverteu as coisas? Antigamente, os males da sociedade eram atribuídos a uma autoestima elevada e agora a resposta para tudo é a baixa autoestima. Qual é o problema de pensar como a gente pensa hoje? O problema é que, na verdade, a gente não responsabiliza as pessoas, a gente vitimiza as pessoas. As pessoas se tornam vítimas, na verdade, da situação. E como é que você julga moralmente uma vítima? Tem sempre uma desculpa para alguém que é vítima, não é verdade? Só que eu vi um estudo que saiu no New York Times de uma psicóloga que chama Lauren Slater. Essa psicóloga fez um artigo chamado O Problema com a Autoestima. E ela se propôs a pesquisar qual das duas linhas de raciocínio era verdadeira. Se uma autoestima elevada eram os problemas da sociedade ou se a baixa autoestima era o problema da sociedade. Sabe o que ela descobriu? Que as pessoas mais perigosas da sociedade não são aquelas que têm uma baixa autoestima, mas aquelas que têm a autoestima elevada. Assim como já se pensava antigamente. Agora, pensa comigo, nós no século 21, nós só temos uma resposta para a baixa autoestima. E qual é essa resposta? A autoestima elevada. E sem a gente perceber, a gente está criando um problemão para a gente. Porque todo mundo que chega perto da gente, que está com alguma questão, você fala para ela assim: ei, você precisa se amar mais. Você não está vendo que você é incrível? Você pode mais. É ou não é esse o discurso da nossa sociedade hoje? Em qualquer livro de autoajuda, em qualquer sessão de coaching, em qualquer coisa que você vê, o discurso é esse. Você tem que se amar mais. Aliás, o próprio Jesus mandou a gente se amar mais, não é verdade? Não é verdade? Ih, estou meio dividido. Quem acha que é verdade? Quem não acha que é verdade? Jesus não mandou a gente se amar mais. O que Jesus disse é que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Por quê? Porque o amor próprio não é algo que você tem que aprender. O amor próprio é nato. Quer ver como é nato? Se alguém entrar aqui hoje com uma arma e colocar a arma na tua cabeça e falar assim: me passa a carteira ou você vai morrer, o que você vai fazer? Você vai passar a carteira, porque o instinto de sobrevivência é absurdo. Então você se ama, você não precisa aprender a se amar mais. Mas a gente insiste, por causa deste século, em falar: você é incrível, você tem que se amar mais.
E sem a gente perceber, sabe o que a gente faz? A mesma coisa que está escrito aqui em Romanos 1. A Bíblia diz que o homem, ele tem tudo para conhecer Deus. Deus imprimiu na criação o seu conhecimento, o seu poder, a sua divindade. Quando você olha para a natureza, quando você olha para o universo, para os planetas, você deve ser capaz de olhar para a criação e falar: uau, existe um Deus, esse Deus é poderoso, ele é incrível, ele é superior, ele é acima de mim. E eu devo glória a ele. Mas a Bíblia fala que o ser humano pegou essa glória que era de Deus e não devolveu a ele a glória que era devida. Antes fez para si imagens semelhantes ao homem e adorou elas em vez do Criador. Quando você vira para alguém e fala assim: você é incrível, sabe o que você está criando? Um ególatra. Alguém que vai adorar a si mesmo ou vai adorar outro ser humano. Aí você deve estar se perguntando: Val, mas eu não devo então falar para as pessoas que elas são incríveis? Sim, mas tem a maneira certa de se falar isso. Aquilo que todo coração humano quer se chama glória. E a gente só vai ter glória quando a gente devolver ela para quem é devido. Deus. Para quem é devido, Deus. Então eu devo chegar para o Douglas, por exemplo, e falar assim: Douglas, você é incrível. Mas não por causa de você, cara. Porque quando eu olho para a criação, eu vejo o poder de Deus. Eu vejo a divindade dele. Eu vejo a imagem dele em você. Então, porque Deus colocou a imagem dele em você, eu posso falar: você é incrível, graças a Deus. Ou glória a Deus pela sua vida. Você entende que muda tudo? Uma coisa é você oferecer glória ao homem. Outra coisa é você reconhecer aquilo que tem no homem por causa da glória de Deus. Quando você não adora a Deus, você busca algo para você adorar. E quando a verdade de Deus é trocada pela mentira, o resultado disso é idolatria. E hoje o principal ídolo que a gente vê no nosso século é o ego. Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller que diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Isso é tão verdade que isso está presente nos nossos cultos. Até mesmo dentro da religião. Se você olhar hoje para as celebrações, os cultos são em sua maioria humanistas. O homem está no centro. Deus é bom, as coisas têm mudado no Brasil. Aleluia pelos novos irmãos que têm escrito músicas centradas no Cristo. Mas se você olhar uns 20 anos atrás, as nossas músicas que nós cantávamos era sobre nós, era sobre a nossa bênção, era sobre a nossa vitória. Se você olhar sobre as pregações têm que ser leves. Sabe por quê? Porque senão você não vai gostar e não vai voltar no próximo domingo. Então eu tenho que fazer, na verdade, você se sentir bem, para você voltar no próximo domingo. Eu não sei você, mas você já saiu de um culto e falou assim: nossa, eu não gostei da palavra hoje. Quem disse que o culto é para você? Quem disse que a música era para você? Você vem aqui prestar um culto a Deus e não receber culto a você. Mas isso está tão impregnado na nossa mentalidade pós-moderna que a gente vem aqui como se a gente fosse juiz, julgando tudo e querendo ser adorado. Essa mensagem é uma mensagem difícil, gente. Ore por mim. Isso está impregnado até mesmo nos nossos ritos religiosos. E eu quero mostrar para você como a egolatria é um problema de todos nós. Eu quero que você abra comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6. Eu quero falar com você hoje 4 características do ego humano caído. 4 características do ego humano caído. Se você está anotando, eu agradeço. Isso você vai levar para a sua vida se você anotar. 4 características do ego humano caído. 1 Coríntios 4, 6. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que eu não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Deixa eu explicar o contexto para você aqui. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto, que estava passando por um problema sério de divisão. Alguns irmãos gostavam de se apegar a figuras humanas lá.
só acontecia em Corinto. Uns falavam assim: quem me evangelizou, quem me batizou foi Paulo. Quem me evangelizou foi Apolo. Ou quem falou comigo primeiro foi Pedro. Ou não, eu sou de Cristo. Era essa treta que estava rolando lá em Corinto. Então, em vez deles terem uma relação bacana, uma troca e serem gratos pelo irmão que tinha ganhado eles para Jesus, eles estavam fazendo disso um jogo de poder, um jogo de orgulho. É como se alguém chegasse aqui e falasse assim: não, o Douglas que me ganhou para Jesus, o Douglas que me batizou. E uma coisa que era para ser uma bênção, que era uma relação de gratidão, de amizade, estava virando um motivo de vanglória, de orgulho ali no meio. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre orgulho, essa palavra que nós lemos aqui no texto, ele usa um termo no grego, que vai falar exatamente para nós o que significa o ego do ser humano. E a palavra que ele usa no grego é a palavra físio. E eu vou usar essa imagem para você não esquecer nunca mais. O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o nosso ego é que o nosso ego é como um órgão. Por exemplo, vamos pensar num pulmão ou num estômago. Vamos pensar que a gente encheu ele de ar o máximo possível. Ele ficou super inflado, como essa bexiga. E ele ficou tão distendido, mas tão cheio de ar, que esse é o nosso ego. Então, é assim, ó, cresce o peito aí no seu lugar. É mais ou menos assim, ó, o nosso ego. E eu quero falar para você 4 características dele. A primeira coisa sobre o ego humano caído é que ele é vazio. Diga comigo, vazio. O ego do ser humano é oco no centro, ele não tem nada no centro. É por isso que tantas vezes na sua vida você sente uma sensação de vazio constante. Eu não sei se você já passou por isso, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que andam na vida atrás do próximo item da lista que elas querem conseguir, não é verdade? O seu próximo checkpoint, assim? Não, a minha próxima coisa agora é ter uma casa. Não, a minha próxima coisa agora é ter um filho. Não, a minha próxima coisa agora é ser promovido no emprego. Essa próxima coisa. Por que a gente tem sempre essa próxima coisa? Porque o nosso ego é vazio. Ele é oco, ele não tem nada no centro. E aí, sabe o que acontece? A gente fica sempre tentando colocar coisas para preencher esse vazio, mas ó, isso aqui, ó, que está balançando aqui dentro, é o seu trabalho que você tentou colocar para preencher seu ego. Isso aqui que você tentou colocar aqui dentro é o seu namoro, é o seu casamento. São coisas boas às vezes, mas você está atribuindo a isso uma função que não é dela. E ó, o ego é vazio. Ele é oco. Você entende o que eu estou falando? É que nem quando você quer comprar aquele iPhone, você tem o sonho de ter aquele iPhone 5. Aí você fala, não, quando eu receber o 13º, eu vou lá nas Casas Bahia, eu vou tirar aquele iPhone em 10 vezes. E aí você espera vários meses, você recebe, você vai nas Casas Bahia, você pega o iPhone na mão, você mexe com ele, sem brincadeira, 30 minutos. Você fala, nossa, era isso? Era só isso. Por quê? Porque o nosso ego é vazio. Tudo que você colocar aqui sobra muito espaço. É por isso que Agostinho fala que o nosso vazio é do tamanho de Deus e só Deus dá conta de preencher ele. Segunda coisa sobre o ego do ser humano, pensa, um órgão super inflado, é que ele é dolorido. Diga comigo, dolorido. Dolorido. Quando você está fazendo uma caminhada, você já reparou que você não sente seus dedinhos do pé? Você está lá correndo, caminhando, você não sente os dedinhos do pé, a não ser que seus dedinhos do pé estejam machucados ou que seu pé esteja inchado. Se seu pé estiver inchado, você não consegue nem caminhar sem sentir ele. O ego do ser humano, ele está sempre doído. Se ele não tivesse, a gente não sentiria ele, assim como os nossos dedinhos do pé. Mas a gente está sentindo ele todo momento, porque tem algo de terrivelmente errado com ele. Sabe? A nossa atenção está sempre voltada no eu. Eu não sei se vocês já pararam para reparar nisso. Mas, por exemplo, eu estou aqui e sem perceber muito, eu já estou assim, nossa, será que meu cabelo está desarrumado? Assim, eu estou pregando e estou aqui. Nossa, minha unha está lascada. Será que eles estão olhando bem para o lascado do meu esmalte? Você entende o que eu estou falando? Eu não sei se você passou aqui, de repente você entrou na igreja hoje e já passou assim pela sua cabeça. Nossa, ninguém me cumprimentou direito nessa igreja. Cheguei e fiquei de pé aqui um tempão, ninguém me deu atenção.
passa essas coisas pela nossa cabeça, porque o nosso ego é dolorido. Ou quando você está olhando no Instagram, e aí você vê que seus amigos saíram na noite passada, e ninguém lembrou de te chamar. Aí você tem a síndrome do esqueceram de mim. Esqueceram de mim mais uma vez. Ai, que dor no meu ego. Eu não tenho oportunidade para cantar nessa igreja. Eu estou vendo aqui as meninas cantar, eu canto bem melhor que essa Ellen. Ninguém me dá oportunidade. Ego doído. A gente costuma falar que feriram os nossos sentimentos, né? Mas a verdade é que ninguém consegue ferir os nossos sentimentos, porque os sentimentos são só a parte externa de uma emoção. O que dói mesmo é o ego. O ego dói, porque ele é caído. É difícil, gente, eu passar um dia sequer, e eu quero que enquanto eu vá falando, você vá lembrando do seu dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família. É difícil eu passar um dia sem me sentir esnobada. É difícil eu passar um dia sem me sentir desvalorizada. É difícil eu passar um dia sem me sentir, às vezes, idiota. Nossa, como eu sou idiota, não devia ter feito isso. Ai, que vergonha. Acontece só comigo, né? É difícil eu passar um dia sem me sentir inferior, mas também é difícil eu passar um dia sem me sentir superior a alguém. Deixa eu contar uma história para você. Esses dias, a professora da minha filha me ligou, a professora da Luísa. A Luísa tem 8 anos, para você que não conhece ela. A professora ligou e falou assim: Val, precisamos conversar porque eu estou com um problema com a Luísa. A Luísa está extremamente desorganizada, Val. A Luísa na escola, ela perde todos os lápis, ela não fecha o estojo, ela some com a pasta, é um problema, ela precisa melhorar na questão da organização. Eu falei, tudo bem, vou conversar com o pai dela, porque BO quem resolve é o pai, né? Beleza, falei com o Douglas, à noite a gente chegou, chamamos a Luísa, ele sentou na frente dela, eu sentei nas costas, e fomos ter aquela conversa com a Luísa, e falamos, filha, a professora ligou, ela fez algumas reclamações e você precisa melhorar, filha. Você está muito desorganizada, filha. A professora disse que esses dias até tomou teu estojo. Naquele momento, irmãos, ela fez uma cara de tipo assim, pai, você está falando que eu não sou organizada? Você está falando, pai, que eu não sou a top da organização? Top, ela usou essa palavra. Você está falando que eu não sou a top da organização? Eu sou top, pai. Eu sou muito organizada. Eu sou ótima. A autoconfiança lá em cima. A ponto de eu estava atrás, eu fazia assim, ó, para não rir na cara dela, porque foi muito engraçado. Eu sou a top. Mas na mesma semana, o que aconteceu? Chegou as provas lá em casa. As avaliações do trimestre. E chegou a dela e chegou a do Davi no mesmo dia. E o Davi tirou cada notona e as notas dela não foram tão legais. Na mesma semana, aquela pessoa super confiante, que era top, acho que uns 5 dias depois, já estava assim, eu não sou top, eu não sou inteligente, eu não consigo. Por que eu estou contando isso para você? Porque a Luísa é só um símbolo para a nossa vida. A gente consegue no mesmo dia se achar o top do top das galáxias e no mesmo dia se sentir o pior de todos. A gente flutua entre superioridade e inferioridade numa rapidez que eu nunca vi. Por quê? Porque o nosso ego é vazio e é dolorido. Terceira coisa sobre o nosso ego, ele é atarefado. Diga comigo, atarefado. Atarefado. Ele é ocupado demais para tentar preencher esse vazio que existe dentro dele. Então ele faz de tudo para tentar ser visto. Tá? E agora eu vou falar de mim. Porque quando eu falo de mim, não estou acusando ninguém. Mecanismos que o ego faz para tentar ser visto. Aparência. Vamos lá. Quem aqui, quando vai colocar uma roupa, não pensa, o que vão pensar dessa roupa? Será que alguém vai me elogiar quando eu vestir essa roupa? Gente, eu já tive cabelo rosa. Eu já tive cabelo branco. Eu já tive cabelo preto azulado. Eu já fui loira. Tudo na tentativa
de ser vista, porque meu ego é tão atarefado. Sabe como tem gente que tenta preencher esse ego? Com conhecimento. Tem gente que faz faculdade, faz especialização, faz mestrado, faz doutorado. É porque a pessoa gosta de estudar? Talvez seja, mas também é porque ela gosta de ser tido como aquele que sabe tudo. Porque ele vai ser notado por causa do conhecimento dele. Tem gente que gosta de ser visto por causa dos cargos, dos títulos. E até na igreja, fica tentando fazer plano de carreira. Não, eu sou diácono, mas é porque eu quero ser presbítero, porque depois eu quero ser pastor, depois eu quero ser apóstolo, depois eu quero ser vice-deus. Hipérboles. Mas você entende? Às vezes, sabe o que a gente usa muito? Que eu até anotei aqui para trazer. Nosso estado de humor é o nosso ego atarefado. Eu não sei você, mas sabe quando uma pessoa chega muito radiante no ambiente, assim? Todo mundo olha e fala, nossa, que pessoa feliz. Isso é legal. Mas também tem aquele dia que você fica assim. Todo mundo tem que perguntar para você assim, aconteceu alguma coisa? Você está triste? Você está precisando de algo? E às vezes não é nada. Às vezes é só uma tarefa do nosso ego para tentar ser notado. A verdade é que o nosso ego é atarefado com duas coisas, principalmente, que eu quero falar para vocês. Primeiro é com comparação e segundo é com vanglória. Eu tive que fazer algo na minha vida. Eu tinha silenciado e deixado de seguir um monte de gente no Instagram. Por quê? Porque eu falava, fulano é chato. Ele é chato, eu não quero mais seguir ele no Instagram. Eu peguei bode dele. Não quero mais. Quem nunca, né? Quando eu comecei a orar, quando eu comecei a estudar para essa palavra, o que eu comecei a perceber? Que deixar de seguir ou silenciar algumas pessoas, na verdade, era o meu ego atarefado. Porque aquilo gerava em mim comparação, e para os dois lados. Teve gente que eu parei de seguir, eu silenciei, porque eu me sentia melhor que elas. Eu falava assim, ele é chato, olha que vida desinteressante, não vou seguir mais. E teve gente que eu me sentia inferiorizada. Eu falava assim, nossa, essa pessoa tem uma vida muito uau, e a minha vida é muito medíocre, então eu vou parar de seguir ela porque me dá raiva. Ego, comparação. A gente lida diariamente com o problema do orgulho, gente. E você quer saber se você é orgulhoso? Tem um monte de gente que fala, eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhoso. Você quer saber se você é orgulhoso? Responda essa pergunta para mim. Você é uma pessoa competitiva? Porque o âmago do orgulho é a competitividade. Olha só isso que o C.S. Lewis fala sobre o orgulho. A hora que eu li, eu falei, cara, é isso. Ele diz assim, o orgulho, ele não se satisfaz em ter uma coisa, mas em ter ela em quantidade maior do que o outro. Nós dizemos, fulano é orgulhoso porque ele é rico, porque ele é esperto ou porque ele é bonito. Mas isso não é verdade. As pessoas se orgulham de serem mais ricas, mais espertas ou mais bonitas. Porque se todo mundo fosse esperto, rico e bonito, não haveria motivo de orgulho. Então, toda a chave do orgulho é a competição. É a comparação com as outras pessoas. A quarta coisa que o nosso ego está sempre fazendo. Então, a primeira é vazia, segundo dolorido, terceira atarefada. A quarta coisa é que ele está sempre frágil. Você está anotando? Pode anotar, frágil. Por que frágil, gente? Porque qualquer coisa que está super inflada corre o risco iminente de estourar a qualquer momento. Então, se você está oscilando na superioridade, você está inflado, você pode ser estourado. Se você está para o lado da inferioridade, você já estava inflado, você só foi murchado. Mas é a mesma coisa. Você é frágil do mesmo jeito. Olha isso. Que pregação contemporânea. Eu vou ler para vocês uma frase da Madonna agora. Presta atenção na sabedoria da Madonna. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo me impele, eu venço um dos seus ataques e eu me descubro um ser humano especial. Mas pouco tempo depois, eu me descubro de novo, medíocre e desinteressante. A menos que eu faça uma outra coisa super espetacular. E apesar de eu ter me tornado alguém,
Eu ainda vivo tentando provar que eu sou alguém. A minha luta nunca termina. Quando eu li isso, eu pensei, a Madonna entende mais de muita coisa do que muito crente. Ela conseguiu fazer a leitura exata do ego humano caído. Vazio, dolorido, atarefado e frágil. Eu quero propor aqui para a gente encerrar alguns meios da gente vencer a egolatria. Agora que você já tem toda a problemática, que você já fez um raio-x da sua vida, que você já sabe todas as situações que seu ego está comandando, eu quero te oferecer 2 saídas para você não ser alguém que adora a si mesmo. Porque, gente, todos os males vêm disso. O que é o fofoqueiro, se não alguém sentado no trono, com um martelo na mão, julgando a vida dos outros? Por causa do ego. Primeira característica, ou primeira solução para a egolatria que eu queria propor para você, está em 1 Coríntios 4, no capítulo 3, no versículo 3 e 4. 1 Coríntios 4, 3 e 4. Esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia. 1 Coríntios 4, 3 e 4. Primeira solução para a egolatria, gente, se chama autoesquecimento. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim, apóstolo Paulo falando: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Na verdade, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Paulo tem uma abordagem diferente, sabe? É até meio assustadora. É diferente de tudo que a gente conhece. Porque geralmente a gente divide as pessoas em 2 grandes grupos. Ou a pessoa que é extremamente preocupada com a opinião dos outros. E essa pessoa, meu irmão, se ela sofrer uma crítica, a vida dela acaba. Se ela tiver um feedback negativo, nossa, aquilo ali faz mal para ela. Ela perde o dia, ela perde a paz, ela perde a amizade. Esse é um grupo de pessoas. Mas não é só esse grupo de pessoas que existe. Existe esses que são escravos da opinião alheia, mas existe esse grupo aqui, desse lado aqui, ó, que são aqueles que são escravos só da sua própria opinião. E são as pessoas que falam, não estou nem aí porque os outros acham de mim. Eu não vou perder uma noite de sono por causa da opinião dos outros. Eu não estou nem aí, eu sou mais eu. Qual dos 2 grupos você se encaixa? Inferioridade ou superioridade? Paulo dá um nó na nossa cabeça porque ele fala, tanto faz para mim ser julgado pela opinião de vocês. Aí você acha que ele vai parar aí. Mas não, ele fala, mas tanto faz também o que eu penso sobre mim. Paulo é assustador porque ele falava assim, eu sou o principal dos pecadores. Só que ao mesmo tempo ele falava, eu sou um apóstolo super confiante. A gente não está acostumado com pessoas que conseguem fazer isso. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Agora, Paulo, ele fala, tanto faz o que vocês pensam, mas tanto faz o que eu penso, porque na verdade o que importa é o Senhor. O que importa não é a sua opinião, mas quer saber, a minha opinião também não é importante, importa a opinião de Deus a meu respeito. O que Paulo está falando não importa a voz dos homens, mas não importa também a minha própria voz, importa a voz do meu Criador. O que Paulo está falando é que ele não define as coisas pelo pecado que ele cometeu. O pecado, na verdade, não define ele. Quantas vezes você peca e você deixa o teu pecado te definir? Mas Paulo também não é o cara que se justifica e tem boas obras e fica se gabando. Não, eu sou top. Paulo confia numa coisa só. Paulo confia na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a cruz é o maior símbolo de autoesquecimento que a humanidade já viu. A cruz é o verdadeiro símbolo de autoesquecimento, que é a solução para essa egolatria que está no nosso coração.
A cruz é a solução, porque Filipenses diz assim, que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não achou que isso era algo a qual ele devia se apegar, mas ele veio na forma de servo e se esvaziou. Sabe por quê? Por causa de mim e por causa de você. Pessoas com a capacidade do autoesquecimento são pessoas centradas na opinião de Deus. O que Paulo está falando aqui não é sobre superioridade nem sobre inferioridade. Ele está falando sobre humildade. Romanos 12, 3, Paulo diz assim: ninguém pense de si além do que convém, mas também ninguém pense de si aquém do que convém. Pense a medida exata. Humildade tem tudo a ver com autoesquecimento. Sabe? O C.S. Lewis diz assim, que quando você acha uma pessoa humilde de verdade, você nunca sai da conversa falando, uau, que pessoa humilde. Você viu como a Val é humilde? Isso não acontece se a pessoa realmente for humilde. Na verdade, a pessoa humilde nunca fica falando que ela é insignificante, que ela é pequenininha, porque quem faz isso é obcecado por si mesmo. Você sabe como que você faz para saber se a pessoa é verdadeiramente humilde? Quando você sai de uma conversa com alguém verdadeiramente humilde, você fica impressionado com uma coisa: como aquela pessoa se interessou por você. Você fala, cara, eu conversei com ela e ela olhava nos meus olhos de verdade. E ela ouviu o que eu estava falando, não só com os ouvidos ou com pressa para responder a próxima coisa que ela estava pensando. Ela me ouviu com o coração. Ela não tinha nada a ver com a minha situação, mas ela proveu uma solução para o meu problema. Ela me emprestou, cara, um negócio que eu nem imaginei que ela podia me emprestar. Ela me deu, ela me ofertou, ela me ajudou. A pessoa verdadeiramente humilde, ela presta atenção em você, ela esquece dela. A minha sogra, há um tempo atrás, ela foi para os Estados Unidos. E quando você for para os Estados Unidos, faça um favor, não conte para ninguém que você vai para os Estados Unidos. Porque no momento que você contar, as encomendas vão começar. Então, minha sogra falou para algumas amigas, para mim, eu fiz uma encomenda, já estou me incriminando. Ela falou, estou indo para os Estados Unidos. Aí começou, Rose, então traz para mim uma maquiagem. Rose, traz para mim então um perfume. Rose, traz para mim então aquela bolsa que eu estou sonhando, que lá é mais barato, enfim. E minha sogra foi fazendo uma listinha de todas as coisas que as pessoas pediam. E ela viajou. Quando chegou na viagem, cada parada ela falava para o meu sogro assim, Jô, nós precisamos parar aqui, porque eu tenho que comprar o perfume da fulana. Aí na outra loja, Jô, a gente tem que parar aqui, porque aqui eu tenho que comprar a bolsa da ciclana. Jô, a gente tem que parar aqui, porque aqui eu tenho que comprar o tênis que fulano pediu. Eu sei que quando chegou no final da viagem, o meu sogro virou para ela e falou assim, Rose, você percebeu uma coisa? Você passou a viagem inteira com essa listinha na mão, comprando coisas para os outros, e você não comprou nada para você? Quando a gente ouviu isso, a gente entendeu o que era humildade. Humildade é andar pela vida com uma lista na mão, onde está escrito o nome do próximo, o nome da pessoa que está do seu lado, o nome do seu familiar, o nome do seu amigo, o nome da pessoa que precisa de Jesus, mas o seu nome não está escrito na lista. É uma pessoa com a capacidade do autoesquecimento. Essa pessoa nunca vai cair na idolatria do ego. Essa é uma pessoa verdadeiramente humilde. Essa é a primeira solução para a egolatria. Segunda, e eu já estou terminando. Segunda solução para a egolatria é a submissão. Abra comigo aí em Efésios 5, 21. Quando você fala submissão, algumas mulheres endemoniam na hora. Calma. Eu vou explicar. Efésios 5, 21. Vocês acharam? Diz amém aí se você achou. Amém. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Eu acho muito interessante porque Paulo trata o tema da submissão antes de tratar o tema do casamento. Quando a gente fala em submissão, a gente pensa que submissão é coisa de
mulher. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que submissão é tarefa básica de todo cristão. Você quer ser liberto da egolatria? Dessa idolatria do eu? Seja submisso. E você deve estar se perguntando nesse momento, Val, o que é ser submisso? Eu vou te dar uma definição que vai acabar com a sua vida. Submissão é ser liberto da necessidade das coisas funcionarem do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. Você já viu gente assim, que se as coisas não forem do meu jeito, no meu tempo, na minha maneira, eu estribucho? Olha lá, tem os irmãos chacoalhando a mão lá no fundo. Submissão é tarefa básica de todo cristão. E a verdade é que é fácil ser submisso quando a linha de raciocínio é do menor para o maior, certo? Então você para, por exemplo, na rua, a polícia te para. A polícia é uma autoridade. Você deve submissão à polícia. Então quando a polícia te aborda, o que você faz? Senhor, obedeço, o que você quer? É fácil. Se o presidente te dá uma ordem, o presidente é uma figura de autoridade. Eu sou menor que o presidente, então eu tenho que obedecer, submeter. O meu pai, a minha mãe, eles são autoridades sobre mim. É fácil submeter quando é do menor para o maior. A pergunta é, como faz para submeter quando é a ordem contrária? Como faz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nosso, prático. Como faz para você, que é um senhor de 50, 60 anos, submeter a liderança de um pastor que tem 30? Como é que faz para submeter quando a linha é inversa? Quando é do maior para o menor? E aqui que é algo muito, muito interessante. O cristão consegue submeter a todos no temor de Cristo por um motivo. Porque o cristão é capaz de olhar para a pessoa e não ver a pessoa simplesmente. O cristão é capaz de olhar para a pessoa e ver o Cristo que está escondido ali. E se é Cristo que está escondido ali, eu tenho que me submeter. Aí não é mais questão de hierarquia, não é mais questão de idade, é questão de quanto de Cristo tem ali. Submissão, gente, é ser liberto da necessidade das coisas funcionarem do seu jeito. Se você conseguir andar em autoesquecimento, em submissão, você vai ser livre da idolatria do ego. Em terceiro, para a gente terminar mesmo de vez. Se eu falei tudo isso sobre o ego, que ele é vazio, que ele é dolorido, que ele é atarefado, que ele é frágil, só tem uma solução para isso aqui. E a solução é encher esse ego de uma coisa sólida, de uma coisa maciça, de uma coisa que não acaba, de uma coisa eterna. É a solução para o nosso ego. A gente está cheio, transbordando de Jesus. E é isso que eu quero orar nessa noite com você. Eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar, para que nessa noite a gente consiga orar. O meu pedido é que o Espírito Santo nessa noite venha e encha o nosso ego, a ponto que a gente não fique mais vazio, tentando colocar coisas, que a gente não fique mais doído por qualquer coisinha, sabe? Pare de mimimi, gente. A ponto que a gente consiga ser forte, não mais frágil, que as pancadas não nos matem, sabe? Porque a gente vai passar por situações difíceis. Enquanto eu fui falando, talvez você foi fazendo um raio-x aí, como eu disse. E você identificou coisas na sua vida onde o ego tem dominado. Eu ouvi uma frase uma vez, e essa frase, ela ecoa no meu coração quase que diariamente. E essa frase diz o seguinte: ninguém consegue se converter de verdade sem antes ter uma profunda decepção consigo mesmo. E é isso que eu espero que você tenha nessa noite. Uma profunda decepção consigo mesmo. Porque quantas vezes a gente pensa, não, isso eu já venci. Essa fase eu já passei. Sabe o que é isso? O velho problema. O ego.